Olá a todos, bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público dedicado à mobilidade 100% elétrica. O meu nome é Sérgio Magno e tenho o prazer de ter aqui a companhia habitual do Pedro Faria e do Telmo Azevedo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE. Olá, a vocês é bom dia ou boa tarde? Já estou um bocadinho perdido. Para nós é boa tarde, para ti acho que é boa noite, não é? Exatamente. Que é isso. Estou na China, em Pequim, onde vim, entre outras coisas, visitar o Salão Automóvel da China, que é claramente o maior e o mais espetacular do mundo, se dúvidas existissem, e também peço desculpa, começo por pedir desculpa, porque é provável que com esta ligação via internet, não estamos a gravar no estúdio, estamos a gravar remotamente, possa haver alguns problemas de qualidade de som. Vamos então começar pelas notícias da atualidade. Pedro, eu sei que gostarias de falar aqui do plano da União Europeia, do novo plano da União Europeia. Sim, começava por dizer a inveja que tenho de onde tu estás, não é? Porque hoje acho que o programa vai ser um bocadinho mais em torno disso, ou seja, perguntas a quem costuma fazer perguntas. Mas já lá vamos a essa parte. Se começamos aqui pela... Eu prometo já que vai ser um género de uma viagem ao futuro. Parece-me que sim. Relativamente aqui ao plano da Comissão Europeia, bate certo com algumas coisas que já vimos a defender há muito tempo, mas eu até gostava de vos ler aqui um pequeno trecho daquilo que foi a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, porque traz aqui notas que são muito importantes e que parece que vão acontecer rapidamente. Logo aqui na introdução eles começam muito bem, que dizem que pela segunda vez em menos de 5 anos os perigos da dependência da Europa das importações de combustíveis fósseis estão a tornar-se perfeitamente claros. Mais de metade, 57%, ou seja, 57% da energia consumida na Europa provém de combustíveis fósseis importados. E, portanto, isto é um lembrete para a necessidade de acelerar a eletrificação. E é nesse ponto que eles vão. Portanto, é muito a recomendação aos Estados-membros, para reduções fiscais, para a aquisição, instalação de bombas de calor, sistemas solares fotovoltaicos e baterias associadas, incentivos fiscais que apoiem a transição para veículos elétricos. Isto é tudo situações e medidas que nós já vimos a falar há muito tempo e que infelizmente foi preciso este período de crise para voltarmos a falar a sério nesta problemática. Só uma provocaçãozinha. Será que se esta situação terrível que se está a passar agora no Irão tivesse acontecido há algum tempo atrás, o adiamento de 2030, relativamente ao fim da venda de carros com motores a combustão térmica, teria sido cedido? Se calhar não é? Se calhar estaríamos noutra realidade. Se calhar não. Eu ia a esse ponto, antecipasse aquilo que era a minha conclusão final, que é exatamente isso. Porque a partir de maio há já aqui algum calendário de promoção de regimes de leasing social para tecnologias limpas e eficientes, a incentivar a utilização desses apoios para uma rápida adoção do veículo elétrico e, portanto, aqui vários temas nisso. E há aqui duas notas que vão contra esse 2035, que é a atual crise, isto diz o documento da Comissão Europeia, a atual crise é também um apelo à aceleração da eletrificação para pôr fim à exposição aos choques de preço dos combustíveis fósseis e das dependências de importação. Em 2024, 71% da produção de eletricidade da União Europeia teve a origem em fontes de energia limpa. Isto não nos podemos esquecer que o nuclear é considerado como energia limpa aqui nestes cálculos da União Europeia, trazendo energia mais barata para o sistema. Ainda assim, a eletricidade representa menos de 1/4 do consumo final de energia. É necessário que uma maior parte da procura energética, transportes, edifícios e indústria, transite os combustíveis fósseis para a eletricidade. Portanto, é isto que a União Europeia vê, nesta altura, como grande desígnio para os nossos próximos meses, anos, a transição energética. E bate completamente errado com aquilo que fez há muito pouco tempo, como tu dizias, Sérgio, com as opções para 2035. Esperemos que, infelizmente é preciso surgirem estas crises, que não é bom para ninguém, mas esperemos que isto realmente venha de uma vez por todas, não só no período de crise, mas sempre chamar a atenção para a nossa necessidade da transição energética. E há mesmo uma nota que diz que a nossa capacidade de atacar o problema agora definirá o quão mais preparados estaremos para enfrentar a próxima crise.
porque esta vai passar, mas a próxima já aí vem. Esperemos que sim, esperemos que passe. Mas, olha, pegando um bocadinho aí e introduzindo o tema China, onde eu estou, era importante as pessoas também, neste aspecto, perceberem que eu acho que fazia falta, obviamente, idealmente toda a gente poderia visitar a China, e a situação não é acessível a toda a gente, mas eu acho que faria muita falta muitos políticos, muitos CEOs da indústria, alguns já o fizeram, visitarem cá, muitas empresas portuguesas, para perceberem que muitas vezes há aqui muitos mitos. Se há mitos sobre a mobilidade elétrica, também há muitos mitos sobre a China. Nós sabemos que a China está longe de ser uma democracia saudável, sabemos todos os problemas que estão associados à China. Para fazermos esta gravação tenho de usar uma VPN, não é? Senão não poderia sequer fazer. Mas nas ruas, quem vem com alguma regularidade a este país, como eu, a diferença de ano para ano é abismal. Sei no início, sei lá, de 2010 ou 2012, mesmo 2015, andar em Pequim era uma agressão física, no sentido em que a poluição era mesmo muito forte, havia dias difíceis até de circular. Hoje em dia não sentimos nada disso, não é? Vimos o céu perfeitamente azul, uma florestação muito intensiva, não seja... Aqui não há 1 metro quadrado que os chineses não aproveitem para plantar árvores e plantas, não é? E uma eletrificação da indústria e da mobilidade que eu diria que deixaria muitas cidades europeias envergonhadas. Nem sempre das melhores fontes, portanto, eu li alguns que preparam-se para instalar nos próximos tempos 100 centrais nucleares, ou quase 100 centrais nucleares, além daquelas que já têm. Mas na viagem, estou a fazer várias viagens dentro da China, a quantidade de centrais solares que estão a ser instaladas é incrível. Nas ruas, principalmente em algumas cidades mais recentes, como é o caso de Guangzhou, onde eu estive na fábrica da XPeng, que já vamos falar disso, há momentos na rua em que não se ouve nada, porque os carros podem estar no trânsito, mas não se ouve porque a maioria são elétricos. Carros e motas, muitas motas elétricas também. Deixaram de haver bicicletas. Isso é a parte negativa. Num aspecto, desculpem. Não pelas motas a combustão desapareceram, é que as bicicletas quase desapareceram da China. Não é? Nós estávamos habituados a ver milhares de bicicletas por todo o lado. E agora não. Scooters existem, scooters. Foram substituídas por scooters. Toda a gente anda de scooter exato. Elétrica. Não há motas a combustão. Motos dessas pequeninas não há. Eu não vi. Devem existir, mas não nestas zonas. Eu até acho que há leis que proíbem, inclusivamente, esses motores a 2 tempos e por aí fora já não existem. Olha, Sérgio, portanto... mas isto é o episódio de perguntas a quem costuma fazer perguntas. E eu queria... Algumas tu já foste respondendo, mas há aqui 2 ou 3 que eu acho que tu podias falar um bocadinho sobre isto. Uma já falaste aí, era interessante saber qual é o custo por quilowatt-hora. Se tu já conseguiste ver o custo por quilowatt-hora num carregador ou da eletricidade, como é que isso está? Vou dar o exemplo a eletricidade aqui na prática é quase gratuita, que se calhar é a razão mais forte para esta eletrificação rápida, tanto da indústria como da mobilidade. Eu estava a falar com o responsável máximo da rede de carregamento da XPeng, mas também falei hoje com a rede de carregamento da BYD, e estamos a falar de postos de 500 kW para cima, 600 inclusivamente de 1 MW de potência, ok? E isto dá qualquer coisa como ao kilowatt-hora, já com as margens todas Portanto, estamos a falar de uma operação lucrativa para a XPeng, ok? Não, porque podia ser uma operação financiadora ou de apoio à mobilidade para vender mais carros, não é? Estamos a falar, não, de uma operação... Apoio à venda dos veículos, sim. Exato, que apesar da rede da XPeng ser relativamente recente, e ser relativamente pequena, quando falamos pequena estamos a falar de 20 mil estações, isto é pequeno ao nível da China, não é? Claro. Estamos a falar de qualquer coisa como em 3 cêntimos por quilowatt-hora. 3 cêntimos. Sim, isso é de borla. Portanto, e há muitos que é mesmo gratuito. Portanto, a energia aqui, isto pagando num posto de carregamento de 500 kW. Imaginem carregando em casa, não é? É mesmo próximo do zero o custo da energia. Claro que há a diferença salarial e tudo isso, mas 3 cêntimos é mesmo muito pouco. O combustível cá, estamos a falar de 1,5€ neste momento por gasolina. Portanto, a diferença entre os 3 cêntimos do quilowatt-hora, a gasolina não é assim tão mais barata do que na Europa, não é? Mas a energia é muito mais barata que na Europa, sim. Olha, e os carregadores? Bates neles na rua ou tens que ir a sítios especiais, vê-los muitos pela cidade? Como é que está a infraestrutura? Vê-se muitos. Aqui é claramente a questão dos hubs, não é? E as empresas têm, ou mesmo nos parques de estacionamento privados, vê-se muitos carregadores rápidos e não os habituais
wallbox ou carregadores lentos que estamos habituados nas nossas empresas, nos parques empresariais. Aqui há muitos carregadores rápidos, é a tendência, e, portanto, aqui é perfeitamente normal ver hubs com 40, 50 postos de carregamento alinhados. E há alguns sítios muito, muito interessantes. Por exemplo, ainda anteontem estava a passar num túnel, e do túnel, o túnel que tinha no meio, entre as faixas de rodagem, fizeram ali uma zona com hub de carregamento. E era num túnel, não era propriamente num acesso assim muito, muito natural. Há muitos, vê-se de facto muitos hubs de carregamento, sim. E são utilizados? Vês utilização ou as pessoas acabam... Vê-se, são muitos carros, vê-se, eu não vi nenhum hub cheio, ou seja, há muitos hubs e é normal, por aqueles que eu vi, terem, sei lá, um hub tem 30 ou 40 postos, estão se calhar 10 a ser utilizados. Não parece que seja nada difícil encontrar um posto disponível espaço, né? Para os carros. Outra tendência é que, de facto, não existem carros pequenos. A China era conhecida por ser carros muito acessíveis, muito económicos. Agora não, parece que estamos nesse aspecto, eu diria que é um mercado, em termos de dimensão dos automóveis, mais próximo dos Estados Unidos. Os carros de tempo são cada vez maiores, portanto, SUVs enormes e de segmentos muito... Aliás, na feira notou-se isso. A ideia dos carros chineses económicos é uma ideia também errada. Eles cada vez mais estão a apostar num segmento mais elevado, com soluções, algumas são imitações claras de Rolls-Royce ou de Mercedes ou o que seja, mas também já se nota um design muito próprio das marcas mais importantes e há claramente uma aposta nas baterias de grande capacidade, ou seja, há muitos carros com baterias acima de 100 kWh de capacidade, não é? E com carregamentos de 800, 900 volts, portanto carros que suportam potências de carregamento muito elevadas. Daí os postos também disponibilizarem essas potências. Ainda antes de irmos à condução autónoma, que eu sei que isso correu bem aí, que tens aí muito para contar e nós queremos ouvir, mas tu já falaste um bocadinho aí no que se percebe menos ruído e vês o céu azul. Isso é mesmo muito notório? Consegues, qualquer pessoa que vá às cidades vai-se aperceber disso rapidamente? E é em todos os locais? Ou... Não sei, eu imagino que no interior, eu estou a falar da realidade das grandes cidades, daquelas que eu conheço, não é? Cá em Zhou, onde estive, onde está a sede da XPeng, e provavelmente não estou a dizer bem o nome da cidade, porque é nome chinês, é complicado, mas é uma cidade, é a quarta ou quinta maior cidade da China, portanto, não parece ser muito grande, são 18 milhões de pessoas. Portanto, o voo entre Pequim e Guangzhou é feito num 747. Portanto, um voo interno de 2 horas e tal usa-se jumbos. É esta realidade que é um bocadinho diferente, não é? Ainda ontem alguém me dizia que o comboio bala entre Hong Kong e Xangai, nas horas de ponta, comboio bala. Comboios que atingem 400 km por hora, saem 10 em 10 minutos. Portanto, estamos a falar, obviamente, de populações e de dimensões, escalas, que não são difíceis de perceber para o europeu, que não venha com algum... Mas como eu tenho vindo com alguma regularidade à China, sinto mais, não é? Sinto, para já, por razões que se calhar não são as mais positivas, não vamos aqui analisar a questão política e social da China, há uma evolução muito grande, não só na qualidade de vida das cidades, nesta qualidade pelo menos aparente, ou seja, muitos jardins, muito verde, estradas em condições, não há lixo no chão, mas também nas pessoas. Hoje, na China, nestas cidades, é muito raro ouvir uma buzina. Há 10 anos, é difícil seria não ouvir uma buzina, não é? O comportamento das pessoas é completamente diferente, não é? Aquela ideia que não havia lixo no chão por todo o lado, não é nada assim atualmente. Portanto, sim, sente-se esse silêncio, sente-se o respirar sente-se a falta de poluição do escape, claramente. Isso é evidente, sim. Muitos autocarros, não é? Os transportes públicos pesados aqui também estão muito eletrificados, portanto também se nota isso na parte de transportes públicos e no transporte de passageiros, tanto em comboios como rodoviários, como os autocarros elétricos. E aquele tema que já falaste um bocadinho e que eu acho que temos aqui todos muita curiosidade, que é da condução autónoma. Eu acho que estiveste aí a fazer uns testes, não foi? Podes contar sobre isso? Sim. Eu estive a experimentar o VLA 2.0, que foi lançado agora aqui pela XPeng na China neste mês, e que eles pretendem globalizar à medida que a regulamentação, e já têm até um plano de regulamentação com a Europa, portanto já estão em processo de certificação com as entidades europeias. Ainda há pouco também soubemos que a Tesla já conseguiu, não é? Na Holanda, ou nos Países Baixos, melhor dizendo. E, portanto, mas aqui a experiência foi, eu diria, fomos muitos jornalistas que fizeram esta experiência. Eu falei com vários e todos ficaram de boca aberta. Verdadeiramente de boca aberta. Sobretudo porque isto é o VLA 2.0. Nós já tínhamos experimentado o primeiro VLA e se eles fazem
esta evolução do 1 para o 2, eu não sei como é que será o 3 ou o 4. Portanto, estamos a falar de condução autónoma de nível 4, portanto, daquela situação em que o carro pode, de facto, assumir totalmente a condução. Por questões regulamentares, mesmo aqui na China, ainda precisa o condutor assumir a responsabilidade. Há aqui uma questão curiosa, já agora que eu aproveito para dizer, que eu não conhecia, sinceramente, que é, quando estamos a circular na estrada, seja num carro com tecnologia ou de condução autónoma, seja noutro qualquer carro, notamos, de vez em quando, aparecem uns carros com umas luzes azuis nos faróis, atrás. E essas luzes azuis, fiquei eu a saber, identificam que o carro está em condução autónoma. E encontra-se com alguma frequência. Para já, acho curioso, é uma demonstração de como eles estão muito avançados, que é uma identificação clara dos carros que estão em modo de condução autónoma. Depois, a tecnologia V2X, que aqui é em Pequim uma realidade, ou seja, por exemplo, quando eu me aproximo de um semáforo, o sistema de navegação do carro sabe quantos segundos faltam para o semáforo mudar para verde ou para vermelho. Por exemplo, quem diz isso no sistema do carro também diz utilizando lá o Google Maps deles, não é? Não é o Google Maps, é outro, mas é a mesma coisa. Essa informação está disponível para o público para ser utilizada de forma gratuita. E depois, mas voltando ao carro, ao VLA 2.0, eu experimentei o carro num carro que por acaso é muito giro, que é o XPeng Next P7, que é um carro que, infelizmente, digo eu, não está na Europa, porque tem um design muito giro. Se não viram, procurem na net o Next P7. Nós já temos o P7+, que é mais recente até, mas eu considero que o Next P7 é um design mais giro. Olha, podes colocar aí que sabes em primeira mão de quais são os Jerky que vêm para a Europa, não é? Que vamos ter em Portugal. Sim, já podemos falar nisso. Mas voltando à condução autónoma, isto Pequim, como podem imaginar, se funciona bem cá, à partida, não é? Porque aqui aparecem peões de todo o lado, atiram-se para cima dos carros, motas, cruzamentos, vale tudo, basicamente. Aqui explicava-me um guia turístico que aqui não há propriamente sinal de prioridade. Eu por acaso já vi, mas ele dizia que não existia, mas eu já vi que existe, só que para eles não existe, não é? Não há linhas contínuas, pronto, é diferente. Os semáforos respeita-se, mas pouco mais do que isso. E a verdade é que este sistema de navegação é daqueles em que o carro faz todo o processo. Eu posso até fazer a navegação no telemóvel, enviar para o carro, chego ao carro, carrego no botão, é só um botão no volante e ele inicia o processo. Inicia do zero, não é? É do stop to stop, de arranque até o estacionamento completo, incluindo o estacionamento, obviamente. E o carro, eu tenho vários exemplos que eu podia aqui dizer muitos, eu até escrevi um artigo, já está no público.pt, que podem ler, mas aconteceu-me um pouco todo. Houve alguns momentos que eu fiquei mesmo com a sensação que a inteligência artificial do carro era uma inteligência humana. Por exemplo, ao passar numa estrada muito estreita, vinha um autocarro de frente. Ele, o meu carro, percebeu que na berma, havia ali 1 metro de berma, que apesar de ser em terra, estava em boas condições, ele fez o comando faria naquela situação. Passou o traço contínuo de limite da estrada, não é? Pôs as rodas direitas sobre a terra, devagarinho, e passou pelo autocarro. Normalmente os carros de condução autónoma não passam estas regras, não passam linhas, não. Ele adaptou-se. Desvia-se de buracos, reduz quando aproximamos de uma lomba. Outra situação, depois, curiosamente, na mesma estrada, vinha mais um caminhão de frente. Esta também é uma situação quase humana. E eu pensei, vai fazer o mesmo. Só que não fez porquê? Porque nessa zona da berma tinha lá uns buracos grandes, então ele não foi. E quando o carro optou por pôr marcha atrás, para fazer marcha atrás para o caminhão poder passar, nesse momento o caminhão começou a fazer marcha atrás. O que é que o meu carro fez? Automaticamente ligou a marcha para a frente e passou. Mais uma vez, uma situação que eu diria muito humana. Mas houve vários exemplos, cruzamentos, houve um carro... E depois é agressivo, porque a XPeng diz que o seu modelo de condução, tecnologicamente é um bocadinho... Podia ser interessante falarmos disso, mas não vamos ter tempo. É um modelo... O processador é deles e o software também é deles. Para otimizar toda a capacidade, não é? Eles dizem que, portanto, vão ter um modelo de condução que se adapta às regras, à cultura e aos estilos de cada zona. E cá, eles sabem que se os carros de condução autónoma cá nem Pequim respeitasse o código como nós respeitamos na Europa, o carro não saía do sítio, não é? Porque há sempre alguém a cortar, há sempre alguém a tirar-se. Mesmo nos peões, ele é agressivo. Um peão está a aproximar-se da passadeira e ele abranda. Se o peão passar, ele para. Se não passar, ele acelera. Outro momento na via rápida, em que vinha um carro a entrar da direita, nós estávamos na via rápida e o carro aproximava-se, estava a entrar. O carro tentou forçar a entrada, o resultado foi que o XPeng acelerou e virou ligeiramente à esquerda, contornou, pisou a linha contínua, em segurança, porque não vinha carros noutra faixa, para evitar que ele entrasse à nossa frente. Portanto, o carro teve um comportamento de condutor chinês, quase agressivo, mas sempre confortável e sempre em segurança.
Aliás, eu rapidamente esqueci-me de devia estar com atenção à estrada, o que também pode ser negativo, mas enfim. Mas é uma experiência muito, muito interessante. Pois é, isso é uma das perguntas que se faz, é qual é o grau de confiança que tu tens quando sentes, se dizes que te esqueceste que até ias ao volante, não é? Porque isso é um grau de confiança enorme. Completamente. E aliás, tanto o head-up display como o ecrã central dão uma informação muito visual, não é? Estilo Tesla, mas ainda com mais informação sobre o que se está a passar, e nós percebemos que as decisões dele, não é? Por exemplo, uma decisão que ele faz, mas isso também já diria que seria de esperar, não é? Se ele, apesar do mapa de navegação indicar um percurso, se aquela estrada não existir, ou o mapa não está atualizado, ou está cortado ao trânsito, ele tem mais uma vez o comportamento humano, adapta-se, não é? E encontra outro percurso. É muito diferente dos sistemas de condução autónoma que eu já experimentei, no sentido em que é, de facto, mais humano. Parece mais humano. Aí não há nenhuma limitação de zonas onde haja os veículos autónomos? Não, o carro está preparado, usa mapas de navegação, que eles aqui também têm muita informação, como eu referi, pública sobre os mapas, mas o carro adapta-se às estradas. Mesmo que não estejam mapeadas, ele adapta-se. E como tem uma capacidade, que essa talvez foi uma das que mais me impressionou, relativamente àquilo que eu já conhecia, que tem a ver com o estado da estrada. Desviar-se de buracos. Imaginem, se tiver um buraco à vossa frente e não vê carro em sentido contrário, ele desvia-se como o humano faria. Se vier um carro em sentido contrário, abranda para passar o buraco mais devagar. Se for um buraco muito grande, para e deixa o outro carro passar e depois desvia-se. Estão a perceber? Ele tem, de facto, um comportamento muito, muito próximo de um condutor humano. Obviamente que isto, eu não sei até que ponto, não posso, não é? Não posso saber até que ponto. Eu tentei fazer experiências e levá-lo por maus caminhos, entre aspas, mas não sei até que ponto aquela zona no teste foi feita estava muito bem mapeada, estava muito bem estudada, não é? Não faço a mínima ideia. Já lá tinha passado muitas vezes e, portanto, fez o mesmo percurso várias vezes. Exatamente. E será que todas as marcas já estão a esse nível, ou estamos só a falar de níveis de médio-alto para cima a nível de gamas? Como eu referi, a tecnologia que a Xpeng tem é particularmente interessante em termos tecnológicos. Eu sou mais de tecnologia, não vou estar aqui a aprofundar, mas tem a ver com a forma como eles desenvolveram o chip e como eles estão a otimizar o software, porque há várias formas de fazer condução autónoma. Eu diria que esta forma deles é mais parecida com a da Tesla, no sentido em que estão a fazer um software à medida do chip e vice-versa, não é? Enquanto que a maior parte das soluções de condução autónoma compra-se um chip da NVIDIA ou outro que existe no mercado, pega-se num framework ou num sistema open source e tem ali... Eles aqui desenvolveram tudo para ser o mais eficientes possível. Mas sim, eu diria, por exemplo, a Geely, ainda hoje, estava aqui na feira, e o primeiro evento que eu assisti, o primeiro lançamento que eu assisti foi do EVA Cab, que, atenção, não é um protótipo, não é como, por exemplo, sei lá, o Tesla, o Cybercab, é um táxi autónomo que foi lançado, realmente. Tem um design muito giro, não se vê aqueles sensores como se vê naqueles robotáxis que, por exemplo, circulam nos Estados Unidos, não é? Com os lidars e com os radares. Não, é um carro com um design muito giro, é um carro feito para ser táxi, portanto parece ser uma sala de estar interior. Os bancos rodam para ficar uns contra os outros, não há volante. Portanto, é mesmo uma realidade, não é alguma coisa que precisa de ir um motorista ao lado para testar ou precisa ter um volante para... Não. É um carro que foi apresentado, um táxi real, que vai ser comercializado e pronto, é isto. Não é ficção, é mesmo assim. Aliás, o que parece mais ficção e que é mesmo assim, já agora, foi a primeira fábrica que existe no mundo, produção em série dos chamados carros voadores, que também, para nós, parece ficção científica, mas que aqui é uma realidade. Uma fábrica da marca iRich, que também pertence ao grupo Xpeng, que eu vi. Portanto, não se pode, por motivos de NDA, não se pode filmar nem fotografar, embora tenha algumas imagens cedidas pela... E também tenho esse artigo publicado no public.pt/enter, para quem quiser ver, em que estamos a falar de uma fábrica que vai ter capacidade de produção de 10.000 eVTOLs por ano. Portanto, estamos a falar de um veículo que eu vi voar, não é ficção. Não pude voar, porque, por causa das licenças, ainda não pode levar passageiros, mas que vai entrar já está em produção em série. Querem produzir 10.000 por ano. A fábrica tem essa capacidade para produzir 10.000 por ano. É vendido em conjunto com um carro que eles chamam o Landcraft Carrier, um porta-aviões terrestre, que é um carro com 6 eixos, uma carrinha grande, que tem uma bateria enorme, tecnologia de 800 volts, e em 5 minutos o drone entra dentro do carro sozinho e sai dentro do carro sozinho. É uma carrinha que leva o drone atrás. O drone tem espaço para 2 passageiros e o carro tem espaço para 4. O drone é carregado no carro. Já agora fiquei a saber hoje, em conversa na feira, com a Calbo, aquele fabricante de baterias que vai ter uma fábrica em Sintes, quem fabrica a bateria para este drone voador. Temos uma bateria
com uma densidade de 360 watts por quilograma. Também isso é importante em termos de tecnologia, não é? Ou seja, estamos a chegar... São baterias que têm mais ou menos o dobro da densidade das baterias que temos nos carros elétricos que andam aí nas estradas. 25 kWh, são duas baterias, portanto 50 kWh, porque aquilo é preciso redundância. E, mais uma vez, um veículo voador autónomo, que levanta e aterra onde nós queremos, que encaixa dentro do nosso futuro carro. Este conjunto tem um preço aproximado de 290 mil euros. Eu sei que parece caro, mas comparem isso com um helicóptero. E estamos a falar de custos de utilização de um carro elétrico. O drone gasta também 20 e qualquer coisa, 20 e tal kWh ao 100, não é? Por assim dizer. Portanto, é todo um mundo novo que se está a abrir aqui. E, mais uma vez, hoje nós na Europa não começamos a abrir os olhos e acelerar, e a talhar caminho. Estamos numa situação complicada. Uma das coisas que disseste que me parece que tem que ficar são essas luzes das IST que o carro está em condução autónoma, essas luzes azuis. Eu acho que isso devia fazer parte da legislação. Parece-me muito importante. Vês uma série deles aí com as luzes azuis, de certeza, não é? Já. Alguns também têm aquela mania, já começam a ter muito o género de ecrãs nos carros, não é? Em LEDs, que fazem... Nós estamos habituados a já ter os faróis LED. Eles agora já têm frentes e traseiras todas em LED. Os faróis e não só. E alguns dizem mesmo driving, auto-driving, coisas assim. Além das luzes azuis. Eles próprios informam quem está a passar por eles que eles estão em condução autónoma. Que é curioso. Sim, é um bocadinho uma viagem ao futuro assistir a esta aceleração. Eles, de facto, com o pé a fundo, completamente com o pé a fundo, em termos de tecnologia. E, mais uma vez, repito aquilo que disse ainda há pouco. Para quem vem aqui com alguma regularidade, a evolução é muito rápida. Tudo se passa a um ritmo completamente diferente do que se passa na nossa realidade. Mostra-nos que temos que carregar no acelerador e muito, não é? Porque estamos muito longe. E estamos a ficar para trás, parece. Olha, mas parece que tens aí outras novidades, não é? Eu há pouco estava-te a perguntar do Zerky, porque em off já nos disseste, e isso acho que é importante. Exatamente. Já sei que a partir da Zeekr, que é uma marca segmento alto, não é? É uma marca sofisticada em termos de tecnologia, mais uma vez, condução autónoma avançada, carros de alta performance. Eu já sinceramente digo-vos, quando perguntamos estas questões da performance aos fabricantes na feira, é que eles conseguem responder, porque ainda há aqui uma barreira linguística complicada, mas a tendência para acreditar, já nem vale a pena. Já ouvimos sempre aqueles tempos malucos do 0 ao 100, 2 segundos, já parece tudo muito rápido, mas em Portugal a informação que eu tenho é que o Zeekr vai estar disponível, nos modelos que vão estar disponíveis será o X, o 7X, o 001, e um pouco mais tarde vai ser a apresentação europeia, lá para junho, e também em Portugal, num carro que eu acho particularmente interessante, que é o 7GT. Não sei se já viram imagens, foi lançado, que é um carro de estilo Porsche, assim, um GT familiar, e que vai dar que falar, acho eu. Também fiquei a saber o M-Hero, provavelmente algumas pessoas que nos seguem já ouviram falar, que é aquele Jeep enorme, parece militar, que chegou a ser anunciado em Portugal pela Salvador Caetano, mas que na verdade não chegou a ser comercializado. Porquê? Porque o carro pesava quase 4 toneladas, ou seja, obrigava uma carta de condução pesados. Fiquei a saber, aqui foi lançado o M817, que tem continua a ter aquela imagem de carro de combate, um Jeep preparado para ir para todo lado, para dar debaixo de água quase, e fiquei a saber que este vai pesar só, entre aspas, 2,9 toneladas, portanto muito abaixo das 3,5 toneladas que exigem a carta de condução de pesados. E também, a informação que me deram, de fonte fiável e segura, é que vai chegar à Europa e a Portugal, este Jeep enorme. Aliás, há muitos Jeeps elétricos aqui, que é uma área que em Portugal ainda há pouco, não é? Aquele estudo de terreno a sério. Nós temos muitos SUVs, mas este estudo de terreno forte e duros, aqui há muitos também, muitas marcas a tentar entrar nesse território. Dentro dos modelos que acho particularmente interessantes, das novidades, a Dongfeng, o Box, que é um dos mais baratos carros elétricos cá em Portugal, não é? O Box da Dongfeng. Aqui foi apresentada uma versão que aqui eles chamam Nami, porque a Dongfeng é um grupo com várias marcas e aqui o Dongfeng Box tem o nome de Nami. Aliás, para quem tem um Dongfeng, ou viu um Dongfeng, se repararem nas óticas do Dongfeng que se vende em Portugal, nos faróis da frente, está lá escrito Nami pequenino. Portanto, mas aqui foi apresentada uma versão cross um bocadinho mais alta, que eu acho que dá um estilo. O Dongfeng não acho particularmente bem conseguido o Box em termos de design, mas esta versão acho que pode animar o modelo e também, pela informação que tenho, também deverá chegar a Portugal. Sobre a Xiaomi, que está
pelos vistos, se já estiveste com eles, há alguma novidade sobre a Xiaomi? Deverá chegar no próximo ano, não é? Pelas indicações que temos. Sim, eles não querem confirmar. A Xiaomi é um caso de sucesso incrível. Mesmo dentro dos stands da feira, havia fila para entrar no stand da Xiaomi, ok? Na booth da Xiaomi. E eles não tinham propriamente modelos novos, têm aqueles modelos que já conhecemos, mas há muito interesse e vêm-se muitos carros com luzes azuis, muitas vezes, lá está, na estrada da Xiaomi. Não há novidades ainda. É a informação que é para o ano, de facto, mas sem confirmação absoluta. Mas a informação é que será para o ano. A Geely também já sabemos, não é? Vai chegar em Portugal, para já com duas versões, um plug-in híbrido e um 100% elétrico. Também esse já estava confirmado e hoje fica-se a saber exatamente quais são os modelos. Há aqui um carro que eu achei particularmente interessante, que é o Ioniq V, parece um 5 em numeração romana, mas não é, que é um carro assim muito angular, muito giro, tecnologicamente sofisticado, mas é só para o mercado chinês, infelizmente. Pelo menos por enquanto não está planeado chegar à Europa. Aliás, a Ioniq lançou hoje a Hyundai, em Portugal, a Ioniq são modelos da Hyundai, e hoje aqui a Hyundai anunciou que na China vai ter mesmo a marca Ioniq de forma independente. Este Ioniq V será um dos primeiros a chegar ao mercado. Só assim, uma questão muito na diagonal, porque já estamos aqui com pouco tempo, também nota-se muito a questão das marcas europeias sentirem esta necessidade de se associarem às chinesas, não é? Aqui é óbvio, o caso da Volkswagen, com modelos feitos com parceiros chineses, da Audi, que até tem uma Audi específica para a China, da Renault, com a Geely no Brasil. No Brasil, a Renault e a Geely são basicamente a mesma empresa agora, quase que se fundiram, usam a mesma fábrica para produzir os carros das duas marcas e comercializam através da mesma infraestrutura. A Stellantis, obviamente, com a Leapmotor. Portanto, há aqui uma forte tendência. Eu acho que é um bocadinho aquela ideia de não os podes vencer junto a eles, não é? Por exemplo, o caso da Volkswagen, os Volkswagen K utilizam mesmo aquela plataforma, o VLA 2.0 que eu falei da Xpeng para a condução autónoma. E eu diria que se calhar a Volkswagen tem que pensar em usar também esta tecnologia na Europa, porque está muito à frente de qualquer coisa que a Volkswagen tenha neste momento na Europa. Mas cá os Volkswagen têm a tecnologia da Xpeng para condução autónoma. Portanto, há aqui esta tendência da ligação entre as marcas europeias e as marcas, e não só americanas também, e as marcas chinesas. Vais ter aí muitas semanas para contar coisas, não é? Já vimos que durante as próximas semanas vamos ter muitos artigos. E como eu referia no início, não há dúvidas. Esta feira tem a particularidade de ser alternada, um ano em Xangai, outro ano em Pequim, e quem tem assistido ao crescimento desta feira, a verdade é que não há nada parecido. Ou seja, se as dúvidas existiam até agora, a partir deste ano acho que ficou claro, de forma evidente, que esta é claramente a maior feira sobre veículos, sobre automóveis do mundo. Em dimensão é óbvio, mas também diria em interesse também, porque a quantidade de tecnologia que é apresentada, não fico só... Por exemplo, ainda nestes dias, vocês devem ter visto aquele robô da Honor que bateu o recorde da meia maratona a correr, não é? Estava cá, a correr de um lado para o outro na feira, não é? Portanto, há tecnologia por todo lado. Aliás, estas marcas chinesas, muitas delas não sequer se assumem como fabricantes de automóveis. Dizem que são, sobretudo, empresas de tecnologia que fazem automóveis. É uma inversão do sentido da coisa. E isso faz muita diferença. Vá, polo positivo e polo negativo. Avancemos. Polo positivo. Sim, se calhar para o polo positivo e até se calhar na sequência daquele tema que falámos, com que iniciámos este episódio do pacote da União Europeia, eu diria que pode estar relacionado ou não, mas foi anunciado hoje, e portanto hoje é sexta-feira, que os incentivos para a aquisição de veículos 100% elétricos em Portugal vão ser finalmente retomados em maio e junho deste ano. Portanto, foi hoje anunciado pela tutela e, portanto, esperemos que se concretizem estas datas, porque está muita gente à espera para fazer a aquisição do seu primeiro veículo ou até outro tipo de aquisição de veículos, de bicicletas, de trotinetes, de veículos Portanto, maio e junho será o mês onde serão novamente retomados estes incentivos. Há alguma notícia, alguma informação extra? À partida não vamos ter aumento da verba, nem... Não, as regras que estão até agora anunciadas vão se manter as mesmas e, portanto, vão usar a verba que ainda não foi usada com mais alguns pozinhos e vai-se manter as mesmas regras que estão até hoje, portanto, entrega de um veículo para abate e vamos ver... Podem alterar novas regras
Vamos ver, relativamente aos carregadores, e se calhar introduzimos aí agora o P-, talvez, Pedro. Polo negativo. Está tudo ligado, não é? Está tudo ligado, Pedro. Está tudo ligado, mas o P- nós não temos tempo, até para já está tão avançado o tempo. Há aqui indefinições na regulamentação para este período transitório que durante esta semana realmente foi um grave problema aqui no setor e que levantou muitas questões das empresas e que ainda não chegaram ao público, e nós não as vamos levantar para já. Enquanto associação, nós estamos a tratar de pedir esclarecimentos e analisar bem a situação para então depois podermos transmitir, ou idealmente não. Idealmente vamos acreditar que na próxima semana já teremos tudo resolvido e não vai ser necessário fazermos aqui outro tipo de pressão, mas foi uma semana bastante complicada para a mobilidade elétrica. Eu diria, Telmo, se calhar estás comigo, que provavelmente uma das semanas mais agitadas desde que estamos em período comercial da rede de carregamento. Sim, mas já agora podemos só enunciar que aquilo que estamos aqui a falar é que houve basicamente algum bloqueio na instalação de postos de carregamento na rede e, portanto, isto pode levar à estagnação de alguns setores e algumas transições de frotas, e é isso que estamos ainda a apurar a origens e tentar ao máximo termos esclarecimentos sobre este assunto para depois trazermos aqui também. Nós falaremos sobre isto na próxima semana, seguramente. Espero muito que seja com boas notícias. Se não, voltaremos logo. Será um dos polos da próxima semana, seguramente. Ou P+, ou P-, nós voltaremos a este assunto. E como já vamos em 40 minutos e podemos considerar que o polo positivo também foi uma dica, para as pessoas estarem atentas aos novos apoios, vamos terminar por cá, está bem? Obrigado a todos. Já sabem, para sugestões, podem enviar as vossas sugestões para smagno@publico.pt. Mais uma vez peço desculpa pela qualidade do som, foi uma gravação remota, não foi uma gravação em estúdio, devido a esta distância que me separa dos meus colegas. Até para a semana! Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.